As a member of the General Sunday School Presidency, Como faço parte da presidência geral da escola dominical, tenho a sensação de que deveria começar dizendo: bom dia, turma. Minha mensagem hoje é dirigida a todos que foram chamados a ensinar, seja em que organização for, sejam recém-conversos à igreja ou professores com muita experiência. Não vou falar de como ensinar, mas de como aprender. Pode haver uma grande diferença entre o que o professor diz e o que a classe escuta ou aprende. Faça uma pausa e pense em um professor que teve uma grande influência em sua vida. O que havia nessa pessoa para vocês se lembrarem do que ela ensinou ou o que fez com que vocês quisessem descobrir a verdade por si mesmos ou utilizar seu arbítrio para agir em vez de ficar passivos. Ou seja, o que havia nela que fez com que vocês aprendessem? O que esse professor tinha de diferente dos outros? Um professor e escritor de sucesso disse: o mais importante no aprendizado é a atitude do professor. Vejam que o mais importante no aprendizado não é há quantos anos o professor já é membro da igreja, quanta experiência ele tem, nem seu conhecimento do Evangelho e de técnicas de ensino. O mais importante é a atitude, ou espírito, pelo qual o professor ensina. Em uma reunião mundial de treinamento de liderança, o elder Jeffrey R. Holland contou esta história. Faz anos que gosto da história que o presidente Packer contou sobre o professor que William E. Barrett teve na escola dominical quando era menino. Chamaram um senhor idoso dinamarquês para ser o professor de uma classe de meninos desordeiros. Ele não sabia inglês muito bem e tinha um sotaque dinamarquês muito forte. Era muito mais velho e tinha mãos de agricultor, mas ainda assim tinha sido chamado para ensinar aquela turma de jovens bagunceiros de 15 anos. Para todos os efeitos, não parecia ter sido uma escolha muito boa, mas o irmão Barrett costumava dizer, e essa é a parte que o presidente Packer cita, que esse homem, de algum modo, conseguiu ensiná-los. Que apesar de todas as barreiras e todas as limitações, esse homem tocou o coração daqueles jovens bagunceiros de 15 anos e mudou a vida deles. E o testemunho do irmão Barrett era este. Nós podíamos aquecer as mãos no calor de sua fé. Os bons professores do Evangelho amam o Evangelho. São entusiasmados com o Evangelho. E como amam seus alunos, querem que eles sintam o mesmo e que experimentem o que eles experimentaram. Ensinar o Evangelho é transmitir o amor que temos por ele. Irmãos e irmãs, a atitude de professor não é algo que se aprende, é algo que se apreende. Então, o que fazer para desenvolver a atitude necessária para ser um professor de sucesso? Quero abordar 4 princípios básicos do ensino do Evangelho. Primeiro, mergulhem nas Escrituras. Não é possível amar o que não se conhece. Desenvolva o hábito de estudar as Escrituras diariamente como algo independente da preparação da aula. Antes de ensinar o Evangelho, precisamos conhecê-lo. O presidente Monson ainda se lembra com prazer da professora da escola dominical que teve na infância. Ele disse: quando eu era menino, tive a experiência de sentir a influência de uma professora muito eficaz e inspirada, que nos ouvia e nos amava. Seu nome era Lucy Gertz. Em nossa classe da escola dominical, ela nos ensinou a respeito da criação do mundo, da queda de Adão e do sacrifício expiatório de Jesus. Trouxe para a nossa sala de aula como convidados de honra Moisés, Josué, Pedro, Tomé, Paulo e, é claro, Cristo. Embora não os víssemos, aprendemos a amá-los, honrá-los e imitá-los. Lucy Gertz conseguiu levar esses convidados de honra para a sala de aula porque os conhecia. Eles eram amigos queridos e, por causa disso, seus alunos aprenderam a amá-los, honrá-los e imitá-los. O Senhor disse a Hiram Smith: não procures pregar minha palavra, mas primeiro procure obter minha palavra. Essa administração se aplica a todos nós. O Senhor ordenou que examinássemos as Escrituras, que nos banqueteássemos com elas e que as entesourássemos.
Se com sinceridade estudarmos a palavra do Senhor e meditarmos sobre ela, teremos conosco o seu Espírito. Passaremos a conhecer a sua voz. Pouco depois que fui chamado para presidir uma estaca, a presença de nossa estaca foi treinada por uns 70 diária. Durante o treinamento, fiz uma pergunta a ele e ele respondeu: "Boa pergunta. Vamos procurar a resposta no Manual Geral de Instruções." Então abrimos o manual e lá estava a resposta para a minha pergunta. Um pouco depois, ainda no treinamento, fiz outra pergunta. Mais uma vez ele disse: "Boa pergunta. Vejamos o que diz o manual." Não me arrisquei a fazer mais nenhuma pergunta. Acho que seria melhor ler o manual. De lá para cá me ocorreu que o Senhor poderia nos dar uma resposta semelhante quando o procuramos com dúvidas ou preocupações. Ele poderia dizer: "Boa pergunta. Se você examinar o capítulo 5 de Alma, ou a seção 76 de Doutrina e Convênios, verá que eu já lhe falei desse assunto." Irmãos e irmãs, é contrário à ordem do céu que o Senhor repita para cada um de nós, individualmente, o que Ele já nos revelou a todos coletivamente. As Escrituras contêm as palavras de Cristo. Elas são a voz do Senhor. O estudo das Escrituras nos treina a ouvir a voz do Senhor. Segundo, apliquem na vida aquilo que aprenderam. Quando High Smith quis participar desta grande obra nos últimos dias, o Senhor lhe disse: "Eis que esta é tua obra, guardar meus mandamentos. Sim, com todo o teu poder, mente e força." Como professores, nossa obra é, antes de mais nada, guardar os mandamentos com todo o nosso poder, mente e força. Terceiro, busquem o auxílio divino. Apelem ao Senhor e peçam-lhe seu Espírito com toda a energia de seu coração. As Escrituras dizem: "E se não receberdes o Espírito, não ensinareis." Isso significa que, mesmo que utilizemos todas as técnicas corretas, sem o Espírito não haverá um aprendizado real. O papel do professor é ajudar as pessoas a sentirem-se responsáveis por aprender o Evangelho, despertar nelas o desejo de estudar, de compreender e de viver o Evangelho. Isso significa que nós, professores, não devemos nos concentrar tanto em nosso desempenho, mas em como ajudar os demais a aprender e viver o Evangelho. Quando foi a última vez que você se ajoelhou e pediu ao Senhor não só que o ajudasse com a lição, mas também que o ajudasse a perceber o que cada aluno precisa e a atender a essas necessidades? Uma classe tão grande que não possamos orar para pedir inspiração de como alcançar cada aluno. É natural que os professores não se sintam adequados. É preciso compreender que a idade, maturidade, treinamento intelectual não são nem um pouco necessários à comunhão com o Senhor e seu Espírito. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Se vocês estudarem as Escrituras com sinceridade e sempre entesourarem na mente as palavras de vida, se guardarem os mandamentos com todo o coração e orarem por todos os alunos, terão a companhia do Espírito Santo e receberão revelações. Quarto, irmãos e irmãs, é da maior importância que exerçamos nosso arbítrio para agir sem demora, de acordo com a inspiração que recebemos. O presidente Thomas S. Monson ensinou: aguardamos, esperamos, ficamos atentos àquela voz mansa e delicada. Quando ela fala, quem é sábio obedece. Não se pode deixar para depois a obediência aos influxos do Espírito. Não tenham medo de empregar o arbítrio para agir de acordo com as ideias e impressões que o Espírito do Senhor colocar em seu coração. Talvez achem isso estranho no princípio, mas prometo-lhes que as experiências mais ternas e gratificantes que terão como professores acontecerão quando se sujeitarem à vontade do Senhor e seguirem nas inspirações que receberem do Espírito Santo. Essas experiências fortalecerão sua fé e lhes darão mais coragem no futuro. Caros professores, vocês são os grandes milagres desta igreja. O encargo que lhes foi confiado é sagrado. Nós os amamos e confiamos em vocês. Sei que se estudarmos as Escrituras e vivermos de forma a ser dignos da companhia do Espírito Santo,
O Senhor nos apoiará em nossos chamados e responsabilidade para cumprirmos a tarefa que o Senhor nos deu. Que todos consigamos isso é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.